Olá, boa noite. O UX TV Notícias desta terça-feira está começando. Nesta edição especial, você vai rever as seguintes reportagens. As histórias, as lendas e os causos gaúchos. Curso de processamento de frutas e hortaliças fortalece mercado de produção de geleias e doces. São muitos os causos, as histórias, as lendas gaúchas. Para manter esta tradição, foi criado um programa desenvolvido pela UX em parceria com a Prefeitura de Caxias do Sul e a 25ª Região Tradicionalista. Falam aqui pelos pagos do Rio Grande do Sul que quando desaparece um animal da estância, deve-se pedir ajuda ao negrinho do pastoreio. A lenda conta a história triste de um guri que por descuido perde os cavalos do patrão e por isso é castigado. Ele pegou o menino, botou num palanque, chicoteou, bateu muito, judiou. O guri estava quase morrendo, já o sopro da própria vida já era difícil. Para castigo, ele pegou o negrinho e botou num formigueiro. Essa é uma das lendas mais conhecidas do folclore do sul do Brasil, mas a fundadora do mito do gaúcho é a Salamanca do Jaral. O Cerro do Jaral é uma elevação, né, das poucas que existem nessa região aqui, só de planícies, né? Tu olha na paisagem, quem viaja de Uruguaiana, Alegrete, aqui é de fato um elemento estranho nessa paisagem tão monótona, assim, de coxilhas e planícies, né? E o meu peão dizia que quando havia aqueles temporais com as trovoadas longe, assim, ele dizia, olha aí, a mãe do ouro está despejando as moedas no Cerro do Jaral. Aquele vulto era o Santão da Salamanca do Cerro. Correu-lhe um arrepio no corpo, mas era tarde para recuar. Um homem é para outro homem. E como era ele quem chegava, ele que tinha que louvar. Pago, estância e guri são palavras que fazem parte do dia a dia do gaúcho. Linguagem que reforça a identidade e que o escritor Simões Lopes Neto, por meio de suas obras, transcendeu. Estilizou as lendas, tornou-as conhecidas e preservou os vínculos nativistas. Ele é considerado o primeiro clássico da literatura rio-grandense. Nós temos lendas, né? O Simões Lopes Neto tem inclusive uma publicação em que ele recolheu essas lendas e deu uma estilizada e transformou em verdadeiros contos. Folklore, né? Cultura do povo, né? O causo, ninguém sabe quem inventou, né? De onde veio o causo, quem foi que inventou, quem foi o autor do causo, né? Então, claro que o causo também é folclore, assim como as lendas, né? É uma produção popular. As histórias, os causos, as lendas constituem o folclore, que compõe o imaginário do guasca que mora para essas bandas do país. Como forma de não deixar morrer essa tradição, uma parceria entre a Universidade de Caxias do Sul, a Prefeitura e a 25ª Região Tradicionalista criou o programa Peçoelos da Leitura. Que são como malas de garupa, né? São os peçoelos, cada um deles possuem 10 títulos de literatura gaúcha, né? Trabalhando com contos, com lendas, com piadas, histórias e também com a história do Rio Grande do Sul. Hoje, são mais de 100 peçoelos que circulam de CTG em CTG. E a cada rodeio ou semana farroupilha realizada, instala-se a Estância da Leitura, onde crianças e adultos podem conhecer um pouco mais da literatura e do folclore gaúcho. E eu acho que é um resgate, né? Porque quando a gente fala das lendas, né? A gente fala da lenda do Negrinho do Pastoreio, nós falamos da lenda do Boitatá, várias lendas aí, né? E eu acho que dessa forma também é uma forma né, de evoluir, né, na questão cultural, porque é uma cultura, né? Através desta forma, culturalmente, tudo aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente resgata de uma história, culturalmente a gente está passando, né, às crianças, às pessoas. É importante que se possa mostrar um contexto sul-rio-grandense e evidentemente que a discussão em torno da aceitação ou não do mito, ela passa por uma questão de adesão afetiva a um símbolo,
Quem faz essa colocação é o Ruben Oliven, num livro chamado A Parte e o Todo. Ele diz o seguinte: se o mito é realista ou não é realista, são outros 500. Mas que existe uma adesão em massa, não se pode negar. Depois do intervalo tem o quadro Voz da Cidadania. No quadro Voz da Cidadania desta terça, você vai ver como lidar com aqueles problemas dos serviços de telefonia. Só o problema é a falta da linha, né? Isso, o que não me falta é problema com eles. Falta de rede, às vezes não funciona a rede, coisa assim. No caso dos consumidores se sentirem lesados ou não tendo atendimento condizente com as suas necessidades, a título de informação, cancelamento de um serviço, ele procura a operadora. Depois tem o serviço de atendimento ao consumidor também, e se é caso isso não conseguir, mesmo assim, resolver os seus problemas ou tirar todas as dúvidas necessárias, ele busca o PROCON de sua cidade. Tem um plano de uma certa operadora que me cobra 25 centavos o primeiro minuto e após o primeiro minuto, 30 minutos decorrente, tu é de graça. Só que o que acontece? Se tu começar a controlar isso, tu vai ver que não é bem assim. Às vezes te come 29 centavos, 30 centavos, 50 centavos. Quais são as medidas que a gente tem que tomar? Ligar para a operadora, porque eles vão dar um protocolo, até tem um número, tem o SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Ele registra, que é importante até para nós, que ele fez aquele registro, que ele fica guardado, inclusive, a ligação dele por 90 dias. E depois, se não conseguir mesmo resolver, procure o PROCON, que a gente vai intermediar e vai fazer que seja cumprido o contrato ou seja cancelado. Aí. Geralmente mais problema por causa de, como é que eu vou te dizer assim, mais por causa de planos, bônus, assim, tem alguns problemas ainda, as operadoras ainda, né? Geralmente eles vendem um plano que na verdade não é cumprido, muitas vezes, né? Pode buscar o cancelamento do serviço, porque a operadora que não atendeu às necessidades do consumidor não foi por culpa dele, sem multa nenhuma, sem despesa nenhuma, porque foi ela que deu causa a isso. Buscar os valores que foram pagos a mais, que não foram cumpridos, que a operadora está cobrando indevidamente do consumidor. Ou então, se o consumidor mesmo assim não conseguir resolver os seus problemas, que daí busque o PROCON, que a gente vai intermediar buscando a solução dos problemas para o cidadão. Em seguida, tem o fortalecimento do mercado de geleias e doces do interior de Bento Gonçalves. A produção de geleias e doces é uma tradição de muitas famílias de agricultores do interior da Serra, incluindo aí Bento Gonçalves. Na verdade, isso se transformou num bom negócio para os agricultores. E um curso de processamento de frutas e hortaliças vem para fortalecer ainda mais esse mercado. A jovem Mosiele aproveitou as férias na faculdade para buscar conhecimento e ver de perto como são feitos doces e geleias. Uma tradição muito cultivada no interior. Tinha prática antes em fazer esses doces e até a gente tem em casa as frutas e a gente não sabe como conservar. Então esse curso ensinou a gente como conservar essas frutas por mais tempo, né? Porque como vem bastante de uma vez só. E meus pais já trabalhavam, na verdade, com algumas coisas assim, mais para consumo de casa mesmo, né? Então vou aprender um pouquinho mais e dar umas dicas para eles e ajudar eles agora. No grupo, junto com a Mosiele, está a Dona Ivani. Ao contrário da jovem, que nunca fez nada igual, ela tem sua agroindústria há 13 anos e desenvolve suas receitas há 3 décadas. Buscando o aperfeiçoamento, Ivani é daquelas pessoas que nunca para e está sempre aberta a conhecer novas técnicas em seu negócio. Ficou coisas novas, por exemplo, com a mamão eu nunca tinha trabalhado, né? Então hoje a gente está aprendendo a fazer coisas com mamão. Com abóbora também, bastante coisas que a gente não fazia. Eu fazia algumas coisas, mas não tudo. Eu achei muito interessante porque algumas coisas que eu já aprendi, que eu fiz um curso com a mesma professora há 13 anos atrás, algumas coisas mudaram. Então, assim, é sempre bom a gente se aperfeiçoar dentro da área da gente, né? E foi no curso de processamento de frutas e hortaliças
que elas aprenderam tanto a teoria, envolvendo cálculos e a higienização, quanto a prática, onde fizeram doces de figo, de abóbora e de cenoura. Promovida pelo Senar, a ação será levada até outubro a todos os distritos de Bento Gonçalves. A gente faz uma troca de ideias e junta a parte prática, né, a experiência de todas, com a parte teórica, então, da conservação do alimento. Então, elas também ouvem, respeitam, né, essa questão, mas a gente faz uma interação muito boa, né, e bem dinâmica e também alegre, né, porque contagia esse espírito, assim, italiano que tem aqui em Bento Gonçalves. A prática foi realizada em 2 etapas. Na primeira, elas aprenderam a fazer diferentes conservas em vinagre. Na reta final, foram 3 dias de intensas atividades. Além dos doces, as agricultoras fizeram deliciosas rapadurinhas de abóbora, prepararam o tomate, que vai originar o tomate seco, e as frutas que se tornarão cristalizadas no açúcar. O curso é realizado em parceria com a Prefeitura e outras instituições. Para o próximo ano, outras ações estão sendo programadas. Nós estamos formando aqui nos distritos, né, de Bento Gonçalves, grupos para o ano que vem participar de um programa que é de gestão rural para mulheres, que se chama Com Licença Vou à Luta. É um programa do Senar, é pioneiro aqui no estado, né, tá em vários estados, estão se desenvolvendo, mas o Rio Grande do Sul já desenvolveu várias turmas e vai ser uma satisfação ter esses grupos, então, aqui em Bento Gonçalves também e aqui na região da Serra. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, bastante, a gente sabe muito pouco. Então sempre tem algo a aprender. O XTV Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe também o nosso telejornal pelo blog uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você e até amanhã.